Olá, estamos aqui com mais um vídeo no canal e hoje eu vou conversar com vocês sobre como trabalhar fábulas no ensino. Esse vídeo, obviamente, é dedicado a todos os professores, pedagogos, pais, a todo mundo que tem interesse de desenvolver o ensino através de contação de histórias. As fábulas são trabalhadas no ensino infantil. Aliás, hoje elas são um gênero prototípico da literatura infantil. Enquanto professor, eu utilizo fábulas com os meus alunos do ensino fundamental, com meus alunos do ensino fundamental 2. Mas eu continuo me utilizando de fábulas para chamar a atenção e para moralizar as turmas das quais eu quero que aprendam determinados conceitos. Elas surgiram justamente com essa vontade, com essa intenção de fazer com que os grupos mais jovens de determinadas comunidades aprendessem conceitos morais e introduzissem comportamentos ao seu repertório social. Isso era a intenção do La Fontaine, essa era a intenção do Esopo e essa era a intenção dos diversos griots africanos que contavam as suas histórias. As fábulas, então, desde sempre possuem determinadas características, 3 em especial. Elas são um gênero narrativo de linguagem simplificada, com início, meio e fim, história ordenada. Elas possuem personagens que são animais ou objetos com características humanas, com fala, com pensamento. São humanizados, mas que normalmente não possuem nome. Eles são o burro, a formiga, a abelha, para que não exista uma comparação ou uma relação com um determinado indivíduo específico. Se generaliza. E, por fim, elas possuem arraigada ao seu gênero e estrutura uma moral que justamente orienta, apresenta e faz uma reflexão sobre essa história, indicando o que deve ou não deve ser feito no comportamento de seu leitor. Pois então, fiz aqui uma série de anotações e a gente vai discorrer sobre isso, combinado? Primeiro ponto, por que as crianças devem ser apresentadas as fábulas? E a primeira e maior justificativa que eu tenho para te dar é que as crianças se agradam, as fábulas agradam demais as crianças. E esse é um ponto de convergência exponencial. Se eu posso trabalhar com meu aluno que lhe agrada, esse é o melhor caminho para apresentar histórias. As fábulas possuem linguagem simplificada, então o aluno consegue entender o resultado. As fábulas não são longas normalmente, elas são curtas. Então o aluno tem paciência para ouvir e consegue compreender as relações apresentadas. Então, a gente tem realmente a realidade que a criança hoje já chega na escola com uma diversidade enorme de gêneros. Mas as fábulas são, então, um grande aliado do professor para trazer essa vontade de ler, esse interesse por histórias, esse interesse que desenvolve a imaginação, que faz com que o aluno compreenda as relações humanas, as relações familiares. É claro que a gente deve pensar que, embora de fato essa seja a grande justificativa de introduzir as fábulas como eram antigamente, a fábula de Esopo, a fábula de La Fontaine, precisa ser adaptada. E o mercado editorial tem feito um excelente trabalho com isso. Então as fábulas são constantemente adaptadas para o padrão da nossa realidade. As fábulas agora são oriundas dos clássicos da Disney. As fábulas agora estão em lindos livros coloridos que se adaptam à aprendizagem e à idade de cada criança. É importante
que o trabalho com fábulas não seja simplesmente a leitura. Então, eu tenho que sugerir para você algumas ideias de como trabalhar fábulas. Eu acredito que o primeiro e a grande oportunidade de se trabalhar fábulas é a encenação dessas fábulas, onde a linguagem da criança é completamente adaptada e introduzida por elas mesmas. Elas observam as falas e elas pensam, ok, eu posso falar dessa maneira, mas eu falaria assim. O professor vai pegando o que a criança diz e vai reconstruindo o texto. As fábulas não devem ser trabalhadas apenas em sala de aula. Elas devem ser trabalhadas na casa do estudante. Devem haver atividades de casa. Uma história que se conta na escola deve ser levada para o seio familiar e vice-versa. A contação de histórias é, sem dúvida, um enorme recurso, mas a maneira como se conta histórias deve ser pensada sempre. Ela pode ser aquela contação encenada pelo professor, mas ela pode ser, com turminhas um pouco maiores, uma leitura onde cada um tem a sua vez, uma roda de leitura. Ela pode ser também uma brincadeira de fantoches. É importante que a gente possa intervir nessas fábulas. O gênero e a história purista já não existe. O tempo inteiro ela está sendo readaptada. Então, por que não adaptar essas fábulas para o contexto do aluno? Por que não fazer com que essas fábulas participem da realidade? E daí, diferentes artigos acadêmicos estarem saindo mostrando justamente o processo de retextualização. Quando o aluno escreve a fábula da Cinderela como se fosse na favela, onde o perigo não é o lobo mau, porém o traficante, você consegue discutir esses temas que são da realidade do aluno. Claro que cada um em sua fase. Eu não vou ter esse tipo de discussão com alunos da educação infantil, mas eu vou ter esse tipo de discussão com alunos do ensino fundamental 2. Concorda? É importante a gente entender que existe uma possibilidade enorme e que a gente pode fazer essas inferências e que o contexto do aluno é também onde ele mora, mas também o que ele faz, o que ele admira, o que ele percebe. Então eu posso trazer para as fábulas o cotidiano do aluno. O que ele está jogando no videogame? O que ele está assistindo na TV? Vamos fazer uma adaptação da fábula para um desenho animado? Né, para os personagens de desenho animado? Vamos brincar com eles mesmo e com as personalidades deles. É importante que a gente possa trazer essas características. Mas é importante entender que tudo isso só vale se tiver significado para a criança. Porque essa é a intenção da retextualização, essa é a intenção do teatro, da contação de história, do dever de casa. Fazer com que seja significativo de fato para a criança. E daí, a gente não pode cair em determinadas ilusões. Uma coisa que eu gosto muito de dizer é que sala de aula é jogo e não brincadeira. Alguns colegas ficam chateados quando eu digo isso, mas pense bem. A brincadeira é livre de regras. A sala de aula não. A sala de aula tem regras estabelecidas. Então, uma sala de aula confortável, uma sala de aula divertida, não quer dizer uma sala de aula sem regras. E para dar significado, o aluno precisa compreender o processo. Então, eu preciso estar apto a explicar para o meu aluno, sim. Não só ler a história, mas explicar por que é uma fábula, certo? E o que você faria no lugar de tal personagem? Qual que é a moral da fábula para você? Você consegue entender essa moral? Qual que é a do autor? Qual que a turma consegue construir? Que é um conceito que já vem sendo introduzido lá pelas Olimpíadas Brasileiras, né, de língua portuguesa, mas que a gente pode repensar. Quais são as regras do jogo? A gente pode se apropriar e melhorar. Afinal, a moral precisa ter um sentido. E para isso, o professor precisa determinar qual que é a intervenção necessária.
O cotidiano deve ser trabalhado. Mas o cotidiano não é só onde o aluno mora, mas também o que ele joga no videogame, o que ele assiste na TV, quem ele admira e assim vai. É importante entender que as fábulas são feitas para um momento, mas que a vida é hoje o dia a dia da criança e que a gente precisa ir introduzindo esses temas. Afinal, a gente precisa envolver todo o processo de alfabetização da criança. E para isso, a gente precisa pensar lá na frente quais são os materiais necessários agora para fazer minha atividade, o que esse meu aluno pode fazer, porque aluno gosta de fazer, aluno gosta de ação. Ele gosta de desenhar, ele gosta de amarrar, ele gosta de recortar, ele gosta de montar cenário, ele gosta de introduzir seus contextos à história, ele gosta de reescrever, ele gosta de repensar. Prova disso é que meus alunos detestam fazer redação, mas amam escrever histórias. Prova disso é que o seu aluno, ele pode ter dificuldade de escrita, mas ele está toda hora no mundo da imaginação, brincando, interpretando personagens. E isso é de um potencial enorme, que faz com que a gente compreenda que a gente tem que trazer sentido ao gênero, ao mesmo tempo que a gente tem que esclarecer para o aluno que ele também será cobrado de maneira acadêmica. Essa história de que não devemos pensar em prova, não devemos esclarecer para o aluno a prova, a maneira prototípica do gênero, não confere. Claro que eu vou apresentar o que é determinado para cada idade, para cada ciclo de aprendizagem, para cada ano, mas eu vou apresentar a estrutura da fábula e eu vou esclarecer. Opa, em determinado momento eu tenho que dizer, isso vai ser cobrado na prova, a prova vai cair, essas são as características do gênero, você consegue analisar quem são os personagens, você consegue pegar as informações explícitas e as implícitas, consegue também? Como é que isso infere e introduz? E eu acredito que com tudo que eu falei aqui, você tem um mapa de trabalho bem legal sobre como trabalhar fábulas em sala de aula. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau!